Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e nesses telefones, acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Academia Gracie Barra Parque Prado em Campinas. Através do jiu-jitsu, nossos alunos aprendem a se defender e aprimorar sua saúde mental e física. Venha nos conhecer, faça uma aula experimental e embarque nessa jornada de crescimento pessoal e superação. Faça uma aula experimental totalmente gratuita. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp 19 9 92 61 51 38. Gracie Barra Parque Prado. Está começando mais um programa Visão de Futuro, aqui pela tela da TV Cultura Paulista. Que bom ter você comigo, que bom ter a sua companhia. Eu sou o Danilo Palma e nós iremos juntos aqui até às 19 horas para quase todo o interior de São Paulo. São mais de 90 municípios conectados com a tela da TV Cultura Paulista. Estamos falando de quase 9 milhões de telespectadores conectadíssimos aqui com a gente. Para você também que está no meu canal do YouTube ou na Rádio Essência FM, que bom ter você comigo, que bom ter a sua companhia. E no programa Visão de Futuro de hoje, antes de falar quem está aqui comigo no nosso programa, quero já convidar você para acessar minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu site, que é www.danilopalma.com.br. Comigo nos estúdios aqui da Ridger Comunicação em Campinas, aqui no Eixo, em Guera Bandeirantes, Paulo Gaspar, vereador pelo Novo. Como é que você está, Paulo? Obrigado, Danilo. Tudo bem? Uma honra estar aqui com você. Uma honra para mim ter você com a gente. Paulo, que é pré-candidato a prefeito, vereador na cidade de Campinas do Partido Novo, um homem íntegro, reto de palavra, um homem que tem um temente a Deus, que tem um projeto lindo na cidade de Campinas. Eu não poderia deixar de trazer você no Visão de Futuro para que a gente possa debater um pouco sobre políticas públicas, falar um pouco da nossa cidade. E é claro, o movimento político está acontecendo até dia 30 agora de junho. É o prazo para que os pré-candidatos possam estar nos programas de televisão, inclusive. Além do Paulo, também já estendi o convite ao prefeito Dário Saad, ao pré-candidato Rafa Zimbaldi, também estará com a gente aqui no nosso programa, já confirmou a agenda. O convite também ao Pedro Torinho, candidato do PT, está convidado para vir participar com a gente. Hoje, Paulo Gaspar com a gente, vamos nessa rodada dos pré-candidatos. Muito bom ter você com a gente. Primeiro, quero que as pessoas que estão em casa nos acompanhando possam conhecer um pouco mais. Quem que é o Paulo Gaspar? Perfeito. Eu sou arquiteto urbanista, 61 anos, casado com a Gisela Pupo e o primeiro vereador do Partido Novo na cidade de Campinas. Estou aqui como pré-candidato porque eu acredito no potencial da nossa cidade, acredito que Campinas pode ser a número 1 do Brasil e tem muita gente confiando numa ótima gestão aí. A gente precisa mudar esse panorama. Nós temos aí um grupo político que está há 12 anos no poder e a gente precisa de mudança. Ô Paulo, você é o único vereador na cidade de Campinas, uma metrópole, quase 1,5 milhão de habitantes. Nós temos aqui uma referência muito grande comercial, eixo, como eu comentei agora há pouco. Estamos aqui no entroncamento em Guera Bandeirantes, aeroporto de Viracopos, a economia na cidade de Campinas, que é uma economia muito agressiva, uma das maiores do Brasil e uma das maiores do mundo também. Você é o único vereador hoje pelo Partido Novo. Como que você define o Partido Novo hoje na política da cidade de Campinas? É um partido de direita liberal. Nós defendemos liberdade de expressão, liberdade para você empreender, queremos simplificar a vida do cidadão, com menos burocracia, com menos regra, com menos imposto. Por isso a gente faz mais com menos. Eu estou fazendo no meu mandato um exemplo, né, de uma mudança de paradigma, onde a gente defende as mudanças liberais e consegue replicar o modelo do nosso governador lá, Romeu Zema, que é um dos melhores governadores do Brasil, o prefeito Adriano Silva lá de Joinville,
Então, nós temos modelos de gestão muito eficientes e eu pretendo replicar isso na cidade de Campinas. Vereador e pré-candidato a prefeito, Paulo Gaspar. Quando nós falamos de reforma administrativa, é um pouco de identidade do novo. Reforma administrativa, reformulação e diminuição de secretarias. Como que você, pré-candidato na cidade de Campinas, enxerga tudo isso? Nós temos dois aspectos para analisar. Um é o custo Campinas, que é o custo Brasil, onde você tem muito imposto, a carga tributária é muito alta para o cidadão. Então, para melhorar, diminuir imposto e aumentar a eficiência da gestão, a gente precisa diminuir o peso da máquina, o peso dos impostos. E isso implica a gente reduzir secretarias, melhorar a gestão, né? Nós temos hoje 24 secretarias, autarquias, empresas municipais. A gente precisa rever tudo isso e, com certeza, esse número de secretarias dá para reduzir quase que pela metade, fazendo um bom diagnóstico desse time todo. Por exemplo, na minha área, arquitetura e urbanismo, você tem 3 secretarias afins ali que não tem por que elas estarem separadas. Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente. Então, é só um exemplo do que a gente pode agregar muitas secretarias para se tornarem uma única. E as privatizações? Por exemplo, você tem Campinas, você tem a IMA, você tem a CETEC, você tem o CEASA, que são entidades muito fortes que movimentam dentro dos processos da cidade de Campinas. A privatização dessas ferramentas no mandato, do possível mandato do prefeito, do pré-candidato a prefeito, Paulo Gaspar, como vai funcionar? Essas 3, elas estão assim no diagnóstico de que elas podem deixar de existir, uma vez que a gente precisa diminuir impostos e aumentar investimentos para a cidade de Campinas. A IMA, ela pode ser totalmente incorporada ao que ela faz dentro da própria administração. A CETEC, ela também faz serviços que o próprio urbanismo já faz, e a concessão de cemitérios e quebrar o monopólio de serviços funerários são coisas que pode deixar para a iniciativa privada. A CEASA é um grande condomínio que também não precisa da mão forte da prefeitura estar ali, os próprios permissionários podem gerar muito bem esse condomínio. Então são 3 empresas e autarquias que você citou que podem deixar de existir tranquilamente sem afetar o rendimento da administração e, pelo contrário, vai aumentar a eficiência. Paulo, uma informação que muitas pessoas me perguntam são sobre as concessões nos teatros, nas áreas públicas da cidade. Existe uma movimentação do Partido Novo com a sua pré-campanha, com a sua pré-candidatura a prefeito da cidade, nessa movimentação das concessões? Com certeza, é uma das bandeiras nossas. Os parques públicos da cidade, como qualquer equipamento público, quando ele não está funcionando, quando a administração pública não dá conta de entregar o serviço de qualidade para a população, a melhor opção é a concessão para a iniciativa privada. Nós temos exemplo ali do Parque Ibirapuera em São Paulo e muitos outros que fazem uma ótima gestão desses equipamentos. Eu recentemente propus ao prefeito da cidade a concessão, por exemplo, dos viadutos públicos da cidade, e ele aceitou a concessão ali no Largo do Pará, onde vai transformar em estacionamentos, lava-jato, ou seja, comércio, serviços, para tirar aquela ociosidade toda do espaço. E os teatros também, nós temos 2 importantes teatros aqui em Campinas, o Castro Mendes Centro de Convivência, que podem ser trazidos também para a gerência da iniciativa privada para aumentar recursos, porque através de propaganda você consegue investir nos equipamentos e melhorar a gestão. E a Sanasa, pré-candidato? A Sanasa, hoje nós temos aí toda a parte de saneamento básico da cidade de Campinas, água, esgoto. Campinas que está certo. Faz tempo que nós não temos a questão da falta d'água, mas as tarifas, os custos estão bem altos para a cidade de Campinas. Como que a pré-candidatura do Partido Novo vê e enxerga a estruturação da Sanasa? Exatamente, Danilo. É uma ótima empresa, excelente empresa, mas o custo dela é muito alto, muito salgado, né? Todo mundo reclama do custo da tarifa de água. Acredito que poderia se reduzir pela metade esse custo que a gente paga atualmente. A Sanasa tem um problema sério de desvio de finalidade, onde ela financia tudo que é terceirizado aqui em Campinas, a Sanasa acaba patrocinando áreas fora da área dela, que é saneamento básico, né? Então a gente precisa drenar esses recursos, a gente precisa abrir o capital da empresa para gerar compliance. A gente sabe que o cabidão de emprego dentro da Sanasa é muito forte, então a gente precisa simplesmente fazer com que a Sanasa faça o que ela sabe fazer de melhor, gerir água e esgoto. Pré-candidato, eu cheguei a ver em suas redes falando sobre a transformação digital, o plano de transformação digital. Para quem está nos acompanhando e ainda não o conhece, o que seria esse plano de transformação digital?
Basicamente, nós temos muita tecnologia, o polo tecnológico nosso, o parque tecnológico é muito grande, as empresas aqui em Campinas são muito fortes, mas não existe integração, principalmente dentro da própria administração pública. Toda essa tecnologia pode ser centralizada dentro do Departamento de Informação, o DINFO hoje, que já existe dentro da administração. Já dissemos que a própria IMA não tem razão de existir, e a gente precisa integrar a administração direta, indireta, autarquias, empresas, conversar, por exemplo, a polícia, né, os órgãos de segurança, hospitais, tudo isso precisa estar integrado. E hoje não existe nada disso. Então, a iniciativa privada conduz muito bem a questão tecnológica, mas a administração, infelizmente, é nota zero. Nós vamos falar sobre administração e transparência na administração, mas depois do nosso intervalo, Paulo Gaspar continua com a gente, pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, e daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Visão de Futuro pela tela da TV Cultura. Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça a moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Academia Gracie Barra Parque Prado em Campinas. Através do Jiu-Jitsu, nossos alunos aprendem a se defender e aprimorar sua saúde mental e física. Venha nos conhecer, faça uma aula experimental e embarque nessa jornada de crescimento pessoal e superação. Faça uma aula experimental totalmente gratuita. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp 19 9 92 61 51 38. Gracie Barra Parque Prado. Uma programação completa, dinâmica e feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista. Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET 517 HD. Região de Araraquara, canal aberto 7.1, Claro NET 512 HD. Região de São Carlos, canal aberto 11.1, Claro NET 518 HD. Região Ribeirão Preto, canal aberto 4.1. TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios, levando cultura para toda a família. Domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro. No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista. Estamos de volta aqui pela tela da TV Cultura Paulista. Mais de 90 cidades recebendo o nosso sinal. Obrigado por você estar conectado comigo aqui no Visão de Futuro. Bom ter você comigo. Convidando você para acessar minhas redes sociais, @DaniloPalmaSP, e também o meu canal do YouTube, que é @DaniloPalmaSP, e meu site, confundiu o canal do YouTube com o site, que é www.danilopalma.com.br.
Hoje no Visão de Futuro, estou aqui com o Paulo Gaspar. Paulo Gaspar que está falando para a gente aqui sobre os planos, os projetos do Partido Novo. É pré-candidato a prefeito da cidade de Campinas pelo Novo Campinas, o único vereador eleito no Partido Novo. O Partido Novo, Paulo Gaspar, tem essa identidade do combate à corrupção. Como que fica no teu mandato, sendo prefeito, a questão da transparência pública? Transparência e corrupção, elas andam de mão dadas, né? Quanto mais corrupta uma administração, menos transparência. Então, esse é o número 1 que a gente precisa combater, mostrar todos os dados da administração pública, direta e indireta, e colocar à disposição da população para sugestões e interações. A gente precisa ter um governo que haja na linha da transversalidade, não da verticalidade como é hoje, né? Tudo centralizado, top-down, de cima para baixo. A gente precisa da participação da sociedade civil, das entidades, dos conselhos. A gente tem muita gente boa, competentíssima para ajudar a administração e, principalmente, está do lado de fora, no campo de batalha, sentindo todos os efeitos que a administração gera, né? Então é muito importante essa interação e a transparência é fundamental para a gente melhorar cada vez mais a gestão. Quando eu estive na secretaria, Paulo, eu fui gestor de comunicação e gestor de projetos na Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 2019, 2020, nós falávamos muito na questão da empregabilidade. Como que o Partido Novo hoje, ele enxerga a questão da empregabilidade, tanto para a pessoa com deficiência, quanto para o cidadão que está ali tentando empreender ou que está querendo arrumar o meu primeiro emprego? Como que o Partido Novo enxerga tudo isso? A questão do emprego, ela está diretamente relacionada com a qualidade da gestão pública. Então, quanto mais travada, burocrática, você vai abrir o seu negócio lá, é uma série de regras, o imposto é muito alto, você desiste. E assim é do pequeno ao médio ao grande. E isso influencia no emprego, né? Nós temos uma cultura daquelas pessoas que querem um emprego, um cargo, um ofício, e tem aqueles que querem empreender, que querem correr risco, que querem abrir seu próprio negócio, né? Então a gente precisa fomentar os dois lados, principalmente o empreendedorismo, que é o que paga a conta da administração pública, né? Então é uma mudança de cultura que a gente tem que fazer, não só de Campinas a nível de Brasil, mas principalmente diminuir o custo da administração e o governo precisa ser um parceiro da população. Hoje já existem serviços para oferecer cursos, capacitação e emprego, mas a gente precisa ir muito mais além do que isso. A gente precisa pegar na mão do cidadão, a gente precisa ir atrás dos patrocinadores, a gente precisa ir atrás de financiamento e quando a gestão melhora como um todo, a gente acaba atraindo naturalmente investimento para a cidade de Campinas. Porque quando nós falamos em investimento, estamos falando de retomada da economia, gerar mais empregos, abrir para que novas empresas venham para Campinas. Por exemplo, nós tivemos há pouco tempo em Sorocaba, na região de Indaiatuba, a Toyota, que saiu de Indaiatuba e está migrando para Sorocaba. Isso acaba sendo um impacto muito negativo para o município. A quantidade, inclusive, uma coisa até interessante que aconteceu em Sorocaba, o pessoal de Sorocaba está nos acompanhando, durante o período agora de transição da Toyota, vários outdoors na cidade, alguns outdoors da Toyota falando obrigado Indaiatuba, desculpa, Sorocaba não, Indaiatuba. Alguns outdoors, a própria Toyota falando obrigado Indaiatuba, e outros a Toyota falando desculpa Indaiatuba. Né? Então, assim, você percebe também que as empresas, elas querem permanecer, mas falta incentivo, falta contribuição do poder público para que essas empresas permaneçam nos municípios, né, Paulo? Mais importante do que benefícios é a saúde da cidade como um todo, né? O empresário que vai trabalhar numa indústria como essa, ele quer botar a família ali e morar ali, quer ter qualidade de vida, os filhos terem escolas boas, emprego, gera segurança, emprego, né? Então, a qualidade de vida de Campinas como um todo já afugenta essas empresas que estão acostumadas com um padrão alto de qualidade de vida e vão procurar as menores, que além de ser mais baratas, ela tem uma qualidade de vida superior à de Campinas. Falando de empresas que saem da cidade, deixam a cidade e outras que vêm, nós temos hoje Campinas, várias empresas saindo do centro da cidade. Que o centro da cidade de Campinas nós temos tido dias difíceis. Eu vi um vídeo ontem, inclusive, mostrando na região da Galeria Pajé a quantidade de imóveis desocupados. Campinas precisa ser revitalizada no centro. O centro precisa de vida, Paulo Gaspar. Qual que é o teu projeto como pré-candidato a prefeito para o centro da cidade de Campinas? É a minha bandeira número 1, porque o centro é o coração da cidade, é onde começou a história de Campinas, é a casa dos nossos pais e é onde a cidade toda passa. É onde o turista que vem para Campinas, ele vai querer visitar, é o centro de Campinas. E está totalmente degradado e abandonado. A mudança urbanística que pode acontecer depende de um plano de longo prazo. O problema de Campinas, como de toda a cidade,
é que de 4 em 4 anos os projetos são interrompidos, não se dá sequência, e hoje o que existe é maquiagem, né? Vamos enterrar fio na Campos Sales, vamos fazer Campinas Decor num barracão lá do Pátio Ferroviário, e é assim que vai. É tudo uma grande maquiagem, mas não existe planos de longo prazo, como, por exemplo, a gente teve em Curitiba o Jaime Lerner, que durante 20 anos empreendeu sem interrupção mudanças urbanísticas que levaram Curitiba a ser a número 1 no mundo, não só no Brasil. Quando a gente fala de pré-candidatura, as pessoas que estão em casa, elas logo perguntam: o que esse prefeito vai fazer para a gente pela educação, pela saúde, pela segurança pública? Que eu acho que esse trivial acaba sendo aí o calcanhar de Aquiles das candidaturas e dos projetos dos candidatos a prefeito, principalmente da cidade, de uma cidade como Campinas, uma cidade com quase 1,5 milhão de habitantes. Por exemplo, nós estamos sofrendo agora as superlotações da dengue. A dengue, ela vem de uma forma muito agressiva, é algo que não tem muito como controlar, porque você acaba não conseguindo ter esse controle total do inseto, do agente transmissor da dengue, mas uma situação de uma unidade de saúde preparada para receber e atender a população pode mudar o jogo, né, Paulo? Saúde é uma das principais, né? Quando você falou saúde, educação e segurança, do calcanhar do Aquiles de qualquer prefeito, né? E o nosso sistema de saúde chegou ao colapso. Então, problema de gestão, nessas 3 áreas sempre é gestão, como em qualquer empresa, a forma de você gerir sua empresa, se você colocar um terceiro que não tenha interesse, a empresa não vai decolar. Então, a cidade é a mesma coisa. O sistema de saúde precisa ser repensado em todas as suas unidades, desde do pequeno atendimento até os grandes hospitais, incentivando principalmente o corpo clínico, os atendentes, enfermeiros, os terceirizados, todo mundo que trabalha na operação desse sistema de saúde, que é gigantesco, e isso o prefeito tem que estar à frente, né? Incentivando, capacitando, melhorando, qualificando, incentivando todo esse time. E, principalmente, como a gente já falou, ouvir a população, as demandas que chegam, e isso é o time, né, que você tem que estar ajustando diariamente, e temos que ir atrás de não só de verba pública, porque hoje o município está sobrecarregado, que ele banca 70% do sistema, e devia ser o contrário, porque 85% do que a gente arrecada em Campinas vai embora e não volta. E ainda temos que bancar com 70% do sistema de saúde. Por quê? É um pacto federativo que já é feito... Porque as pessoas que estão em casa, às vezes, elas não entendem. Por que tanto recurso vai embora? Explica pra gente. O Brasil é desenhado para não dar certo, né? Os donos do poder, desde que o Cabral encostou a caravela, querem ficar no poder e perpetuar. Então, uma das formas é fazer esse pacto, onde cidades como Campinas, o próprio estado de São Paulo, 90% do que arrecada vai embora e não volta, para bancar o resto que não está fazendo a lição de casa. Claro que existem desigualdades estruturais, socioeconômicas. O Brasil é muito desigual, muito grande, são vários países dentro de um único país, e são 500 anos de história que a gente tem que reparar uma série de coisas. Porém, esse pacto, com essa grande diferença, é muito grande, é injusta. E aí acaba voltando o dinheiro na mão de deputado, para trazer a tal das emendas parlamentares. Isso vira um toma lá da cá, que não tem fim, um troca-troca, o tal do fisiologismo político que a gente chama. Então, enquanto a gente não mudar esse pacto federativo para ficar mais recursos no município, não ir tanto e não voltar mais, e não depender de emenda de deputado, a gente começa a colocar o barco no trilho. Paulo, chegou algumas perguntas, nós tivemos a divulgação que você estaria aqui com a gente, e algumas pessoas enviaram algumas perguntas para a gente. Uma das perguntas bem interessantes que chegou aqui para a gente foi falando sobre a questão de inclusão social e moradores de rua. Campinas tem muito moradores de rua. Como resolver essa questão das pessoas em vulnerabilidade em situação de rua? Eu estive recentemente numa comitiva da Câmara Municipal, lá na Cracolândia, lá em São Paulo, na Praça da Sé, acompanhar o trabalho sério que tem sido feito pela Subprefeitura da Sé, onde eles reduziram de 4.000 moradores na Cracolândia para 800. Isso é um trabalho multidisciplinar, com várias secretarias envolvidas, segurança, assistência, saúde, trabalho e renda, habitação. Você tem que separar o joio do trigo, é a primeira coisa. Então, morador de rua tem muita gente misturada. Tem aqueles que realmente precisam e querem uma segunda chance. São as pessoas em vulnerabilidade. Tem aqueles que você não vai tirar mais, porque são totalmente dependentes do crack, não vão sair mais da rua. Você tem bandidos, vagabundos, você tem todo tipo de gente. Então você precisa separar o joio do trigo. Quando você faz uma primeira inserção com a segurança, você já vai diariamente fazendo com que esses malfeitores saiam daquela região. Então o centro hoje, que tem muito traficante ali, muito bandido,
infiltrado, você já vai espantar essas pessoas, elas vão para outros lugares, né? E o morador de rua que realmente precisa de uma segunda chance, aí você precisa ter assistência social e saúde trabalhando forte, capacitação, inclusive habitação. Mas uma pergunta que chegou para a gente foi sobre a limpeza da cidade de Campinas. Campinas não está tão limpa. Como resolver a questão das limpezas das ruas? A Secretaria de Serviços Públicos, que é responsável pela zeladoria, pela limpeza, realmente é a que mais é problemática aqui, uma das mais problemáticas na Campinas. Precisa de mais efetivo, precisa de mais eficiência de gestão. Inclusive, a questão da dengue, que você já citou, se deve muito à sujeira espalhada pela cidade. Claro que o cidadão não coopera também, porque ele não está nem aí com o seu vizinho, ele descarta o lixo as em pessoas, qualquer lugar. A falta de educação e respeito pela cidade, pelas ruas e pelo próximo é muito grande. Campinas, você vê muitas pessoas jogando as coisas do carro e tudo mais. Só que o exemplo tem que partir da administração. Sim. Ela tem que dar o exemplo, incentivar e educar a população. E quando o cidadão vê que a prefeitura não está fazendo o papel dela, ele vai falar, por que eu vou fazer o meu? Eu estive num município há uns dias atrás e eu vi escrito assim, ó, aqui o transporte público é gratuito. O que o Partido Novo pensa sobre essa questão da gratuidade no transporte público e quais são os programas e as propostas do vereador Paulo Gaspar, pré-candidato a prefeito, pelo Novo para a cidade de Campinas? Hoje a tarifa em torno de R$5 a R$6, dependendo das linhas que você pega, ela já é subsidiada com 150 milhões de reais dos nossos impostos. Se você for dar uma tarifa zero, quantos bilhões, não existe esse estudo ainda, mas são bilhões, né? Campinas tem uma arrecadação aí de 7,5 bi, né? E tudo isso praticamente iria para garantir uma tarifa zero. Então é um discurso que não para em pé. As cidades que têm, muito ricas, por exemplo, como Paulínia tem uma arrecadação que ela não sabe como é que ela gasta o dinheiro. Então essas conseguem subsidiar para chegar à tarifa de R$1, esse tipo de coisa. Mas Campinas é insuportável, não tem como adotar esse modelo. E quando a gente fala de esporte, pré-candidato, esporte e lazer, inclusive eu tenho um carinho especial por essa pauta, meu pai, Celso Palma, foi da Secretaria de Esporte da cidade de Campinas, na época era Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, depois foi desmembrando, acabou ficando só Secretaria de Esportes. Eu vivenciava muito essa questão, inclusive o próprio prefeito Dário, na época, era secretário de Esportes, quando meu pai trabalhava na secretaria. A cidade de Campinas, ela tem crescido no esporte, tem crescido na área cultural, mas tem como alavancar mais? O que o Novo pretende continuar? O que o Novo pretende mudar quando a gente fala na pauta da cultura e do esportes? Como você mesmo falou, antes era tudo uma coisa só, cultura, esporte, turismo, e hoje está tudo desmembrado. Esse tal desmembrado é nada mais do que acomodar partidos políticos da base do prefeito, do governo, né? Então a gente quer novamente trazer para virar uma só, porque quando você coloca um único secretário e não 3 para mandar, as coisas acontecem. Então hoje não acontece porque um tem que falar com o outro e o outro, não, aqui você não apita nada. Então quando você integra secretarias, você tem uma melhora da eficiência e o esporte vital para que a gente possa incluir as pessoas e também é uma forma de você tirar as crianças da rua, voltar o respeito ao cidadão, a competitividade. Então é vital a gente ter todo tipo de incentivo ao esporte e principalmente buscar patrocínio da iniciativa privada e não buscar na Sanasa para patrocinar o esporte em Campinas. Uma última pergunta, estamos terminando o nosso bloco. Nós recebemos aqui uma pergunta sobre castração e animais de rua, Paulo. O Partido Novo tem algum programa relacionado à questão da castração? Porque assim, hoje nós estamos vendo aí diversos parcões sendo inaugurados, aquela questão de dar o cuidado para o animal que tem um dono, aquele animal que vai, inclusive o vereador Permínio que fez um projeto que foi muito bem feito, inclusive. Um abraço ao vereador Permínio Monteiro da cidade de Campinas, fez um projeto muito bem feito, falando sobre a questão dos parcões, que era uma área que faltava para a cidade de Campinas. Não sei quais outros vereadores que participaram disso, mas eu acompanhei a entrevista do prefeito Dário, falando sobre esse projeto. Mas e os animais que não têm um lar? E os animais que estão largados, abandonados na rua, que são abandonados nas ruas públicas da cidade de Campinas? Qual é o projeto do Novo para isso? Então, existe até uma ideia do executivo, da prefeitura, para se construir um grande complexo hospitalar para atender os animais. Foi feito agora um itinerante, se não me engano, né? Tem o atendimento móvel, o SAMU animal, certo. Que não dá conta, né? Totalmente, a demanda é muito grande. É muito grande. Se atender 5%, 10% é muita coisa, né?
E essa ideia de você ter um grande complexo hospitalar e depois você gerir tudo isso é um tremendo uso de recursos, e a gente sabe que a administração pública não é a mais eficiente, tanto é que na saúde para humanos você vê o estado que está, imagina no animal. Então eu tenho um projeto na Câmara da minha autoria, onde você faz convênio com clínicas particulares. Então, se o cidadão lá no Campo Belo tem o cãozinho lá, o gato, que precisa castrar, ele vai fazer o atendimento na clínica mais próxima da dele. Quem fez isso não para os animais, mas para os humanos, foi o Dória. O Dória, em São Paulo, ele fez esse convênio, na época que eu estava no governo do estado, e ele fez esse convênio onde você tinha esse projeto com a iniciativa privada, então ele fez um credenciamento com vários hospitais, com várias clínicas, e a população era atendida na mesma clínica que as pessoas pagavam no particular. Zerou exame, zerou consulta, zera para valer mesmo, né, vereador? Zera, e você consegue dinamizar, a demanda vai atendendo imediatamente, não tem que esperar, 20, 30 anos para sair desse hospital. Então, a saída, os convênios, as parcerias público-privadas é a melhor saída. Tudo bem. Vereador Paulo Gaspar, pré-candidato a prefeito do Novo, obrigado pela sua participação. Suas considerações finais, fique à vontade, temos ainda mais 2 minutos ainda, pode ficar à vontade. Eu acho que Campinas é uma grande cidade que tem um potencial muito grande para ser a número 1 do Brasil. A gente precisa de um prefeito que entre lá, que não tenha compromisso com esses grupos políticos, com esses partidos aí que vão lotear secretarias, e aí tudo fica trancado, loteado, e as coisas não andam, né? É isso que eu me proponho, que o Novo propõe, a entrar lá, como o governador Romeu Zema fez, como o prefeito Adriano Silva lá em Joinville, que você tem 90% de aprovação nos 2 casos aí, dá para fazer gestão mesmo com todo esse grupo político no poder, porém, quando você entra sem rabo preso, a forma de você lidar com a gestão é totalmente diferente quando você entra com uma grande coligação aí, que você fica dependendo do favor de todo mundo. Então essa é a nossa proposta, nós não temos estrutura de campanha, não temos dinheiro, não temos patrocinadores, não temos coligações, mas nós temos a verdade, temos a competência e temos eficiência e sabemos dialogar com todos para construir e fazer de Campinas a número 1 do Brasil. Obrigado, vereador Paulo Gaspar, pré-candidato do Novo pela cidade de Campinas, a prefeito. E obrigado você também estar conectado com a gente. Daqui a pouquinho tem esportes com meu querido amigo Bruno Zurk. Esse Bruno Zurk tá levando melhor que a encomenda, viu? Quero mandar um abraço especial ao pessoal do FDA, que está sempre acompanhando a gente aqui nas nossas transmissões, no nosso programa. E daqui a pouquinho o Bruno Zurk está chegando aí com esportes, junto com meu amigo Fernando Toledo. Até já! Você gosta de moda? Pois é, agora é hora de falar sobre moda. Você conhece o VESO Instituto de Moda? O VESO Instituto de Moda é uma escola com mais de 70 cursos. Uma escola de modelagem, corte e costura, designer de moda. Tire seus projetos do papel. Se você estiver em Campinas, você pode fazer cursos presenciais. Se você estiver fora da região de Campinas, você pode estudar no VESO Instituto de Moda através das plataformas online. E ainda você conta com materiais didáticos diversos que facilitam o seu aprendizado. Para maiores informações, simples assim, é só você clicar no QR Code abaixo e acessar esses telefones e obter todas as informações. Faça moda, faça você mesmo com o VESO Instituto de Moda. Academia Gracie Barra Parque Prado em Campinas. Através do Jiu-Jitsu, nossos alunos aprendem a se defender e aprimorar sua saúde mental e física. Venha nos conhecer, faça uma aula experimental e embarque nessa jornada de crescimento pessoal e superação. Faça uma aula experimental totalmente gratuita. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp 19 9 92 61 51 38. Gracie Barra Parque Prado. Uma programação completa, dinâmica e feita para toda a família. Essa é a TV Cultura, presente em mais de 90 municípios do estado de São Paulo. As principais regiões do estado recebem o sinal de alta qualidade da TV Cultura Paulista.
Região de Campinas, canal aberto 10.1, Claro, NET 522 HD. Região de Sorocaba, canal aberto 41.1, Claro, NET 517 HD. Região de Araraquara, canal aberto 7.1, Claro, NET 512 HD. Região de São Carlos, canal aberto 11.1, Claro, NET 518 HD. Região Ribeirão Preto, canal aberto 4.1. TV Cultura Paulista, mais de 90 municípios, levando cultura para toda a família. Todo domingo às 10 horas da manhã, na tela da TV Cultura tem Central do Agro. Um programa que traz todas as notícias e acontecimentos do agronegócio brasileiro. No comando de Chico Lourenço, suas manhãs de domingo ficam ainda mais completas, com os principais assuntos que movimentam o setor. Não perca, todo domingo, às 10 horas da manhã. Central do Agro, aqui na TV Cultura Paulista. De volta no último bloco do Visão de Futuro com Danilo Palma, aqui na TV Cultura Paulista. Estamos falando para mais de 90 municípios: Araraquara, São Carlos, Ribeirão, Sorocaba, Campinas. E você que está ligadinho aí, acompanha as redes sociais do Danilo, que é @DaniloPalmaSP, e no site também, que é www.danilopalma.com.br. Mais uma quarta-feira e eu tô com o craque aqui da comunicação. Muito boa noite, Fernando Toledo. Tudo bem? Como vai? Como vai, Fernando? Mais uma quarta-feira. Com muita alegria hoje. Com muita alegria. Ó, Champions League, Real Madrid mais uma vez campeão, né? Que bola, hein? É multicampeão. Vamos ver se a gente fala daqui a pouco do Real Madrid. Tá. Mas falando de alegria, quem tá em alegria é o tricolor paulista. Muita. É o São Paulo que vem, ó. Zubeldia chegou no tricolor, são 10 jogos invicto, Fernando. Será que é sorte? Será que é competência? O homem mexeu lá na casa, hein? Na verdade, é rebeldia e alegria, né? Rebeldia e alegria. A gente deve ter alguma imagem aí. Tem alguma coisa aí. Alguma coisa aí que deixa... Ó, rebeldia e alegria. São 10 jogos, 8 vitórias, 2 empates. Gente, o que esse rapaz está fazendo aí é o que o Thiago tinha que fazer lá, o Carpini. E ele perdeu a mão do elenco. E esse daqui não, ele agrupou o elenco a favor dele. Um técnico jovem chegou no São Paulo bastante pressionado. São Paulo precisava ter uma melhora ali dentro de campo. E ó, apenas 4 gols sofridos. E a tendência é continuar com o campeonato seguro. A Libertadores vai dar trabalho. Libertadores está oitavas de final, hein? Então. E vai dar trabalho. Vai chegar? É o futebol. O futebol é imponderável, né? Mas a possibilidade do São Paulo seguir em frente nos 2 campeonatos, eu acho que o São Paulo está na Copa do Brasil também. Então, nos 3 campeonatos é enorme. É grande. E o legal, Fernando, que o Zubeldia, ele tem aquela garra argentina, né? Que a gente acompanha bastante futebol argentino. Ele comemora junto com a torcida, ele comemora junto com os atletas. E é gostoso de ver isso, né? Ele consegue trazer a torcida a favor dele. A favor dele. Né? Ele vai ter um momento que ele vai ser elogiado também. Mas no momento, ele está trazendo a confiança do elenco e da torcida. E o São Paulo ama a Libertadores. Ama. Isso é verdade. Tá lotando todos os jogos, Fernando. São 50 mil torcedores, 55. E por falar em Libertadores, saiu o chaveamento da oitavas de final e tá lindo de ver, hein? Não, vai ser só jogão. O São Paulo enfrenta o Nacional, é time difícil, né? Sim. Ó, São Paulo e Nacional, o Nacional tem tradição. São Paulo tem lenha, tudo, mas o Nacional tem muita tradição, tá? Botafogo e Palmeiras. Clássico brasileiro. 2 técnicos portugueses. Isso vai ser interessante de assistir, né? Penharol com o outro classificado. A gente vai esperar. Flamengo e Bolívar. A tendência é o Flamengo. Aí ficou fácil, né? Aí, porque depois que o Flamengo fez com o Vasco no domingo, gente, se eu sou torcedor do Vasco, eu me escondo. Porque foi uma humilhação total, né? Estamos aqui em São Paulo falando para mais de 90 municípios. Mas a gente comenta também o jogo lá do Carioca e foi 6-1, né? 6-1. Fora o passeio. Fora o passeio. Fora o passeio. Meu Deus, o time do Flamengo é muito bom, Fernando. Vou fazer um comentário do Flamengo. Quem joga com Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta
É o melhor meio Aí campo tem o Pedro lá na frente. É o melhor meio campo da América do Sul. Você quer o quê? Aí você pega Pedro, Bruno Henrique. Não, você viu o gol que o Bruno Henrique fez no final? Não, é um timaço. É um timaço. É um timaço. O Tite que tem que aproveitar ali. Mas quem eu acho que não tá aproveitando muito, ou acabou o gás, é o Santos. Será que acabou o gás, Fernando? O gás não acabou. Ó, o Santos começou o campeonato Ganhando da Série todo B, mundo, ganhando todo tal. mundo, super invicto. É. A gente deve ter os gols do Santos Não, aí. o gás eu acho que não acabou. Por quê? Porque a diferença foi esse rapaz aqui no jogo de ontem. O João Carlos. Pegou goleiro. tudo? Pegou tudo. Você, ó, acabou de mostrar pra nós. Duas defesas maravilhosas. Essas foram duas só, mas tem um monte de defesa. Tá? E aí o Santos pecou no arremate. O né? Santos preferiu jogar fora, né? Também não deve dar. Mando de campo. Na Série B, meu amigo, joga em Campinas, é em Campinas. Joga em Santos, é na Vila Belmiro. É muito não apertado, né? Não ir pra Londrina, logística, não sei o quê. E outra, não tem a pressão da torcida. O time do Santos começou muito bem, Fernando. Sim. E sofre a terceira derrota no campeonato da Série B Brasileirão. Porém, estava com desfalques, né? Teve o desfalques do Guilherme, que machucou já faz algumas semanas. O meio de campo com o Schmidt, que faz um bom meio de campo, com o Pituca ali também estava desfalcado. Mas o Santos precisa recuperar, porque a Série B é apertadinha, né? Bruno, volto a falar. Vai ser campeão? Não dá para afirmar. Tá muito equilibrado. E tá equilibrado para baixo, tá? Mas vai subir. Ontem foi um acidente de percurso devido ao goleiro do Botafogo. Porque o cara pegou bola no primeiro e segundo tempo. Salvou. Agora é futebol. Quem acompanha o futebol é imponderável. Não tem como, né? Não tem como. Por falar em ponderado, o Danilo Palma ontem estava em Campinas, acompanhando ele... ontem não, no último final de semana, ele mandou um WhatsApp para mim e falou: Bruno, tá difícil de assistir o primeiro tempo aqui, eu tô querendo ir embora. Como é que foi? A Ponte Preta estreou, o técnico Nelsinho voltou para Macaca, jogou em casa, foi uma vitória. Ó, eu olhei o placar lá, 4-2, falei, a Ponte deve ter arrebentado. Mas como é que foi esse jogo aí, Fernando? Ó, um abraço ao Danilo, primeiramente, né? Que ele esteja bem, porque domingo ele deu trabalho. Domingo eu fiquei preocupado. O Danilo tava acompanhando lá, né? Tava lá. Eu olhei pro lado e falei, meu Deus, hoje é dia. Né? Então a gente saiu um pouquinho do prumo. Por quê? O primeiro tempo foi horroroso. Danilo Palma, semana que vem... Tem que participar. Vai estar aqui com a gente. Tem que né? participar. Vai estar aqui com a gente. Mas... O primeiro tempo, Bruno, foi fora do contexto. Lateral, bateu o lateral e jogou a bola pra fora. Nem entrou dentro de campo? Não. Num dos gols tomou o famoso drible da vaca. A gente deve ter os lances da Ponte Preta. Se tiver, aí. vocês vão ver o que eu tô falando. Não pode acontecer. Não saiu perdendo no primeiro tempo porque o Pedro pegou um pênalti. Agora, se o time do CRB tivesse começado o jogo com o Anselmo Ramon, o Falcão e aquele outro pessoal lá, tinha ganho o jogo. Porque o Anselmo Ramon não ia perder o pênalti no último minuto do segundo tempo. O CRB... para quem não acompanha, o CRB é um time montadinho. Tá na final da Copa Nordeste, que é um campeonato bastante difícil, né? Eliminou o Bahia. Eliminou o Bahia. Então o CRB, ele veio com... Olha o pênalti, misto, né? Olha o pênalti. O Gé fez um pênalti, um amarelo, né? E o rapaz cantou o canto pro Pedrão. O Gé também, você vive fazendo alguma coisa. Faz um gol, mas ele vive fazendo alguma coisa. O Gé, tanto lá como cá, ele dá um jeito de aparecer no jogo, né? Olha a defesa do Pedro. O rapaz cantou. Cantou. E o mas Pedro, foi uma defesa bonita. Foi. Mas com 2 metros de altura, meu amigo, cantando o canto, tem que pegar, né? Se não pegar também, né? Pede pra dar uma volta, né? Alguma coisa. Agora, a Ponte Preta... Mas o segundo tempo foi gostoso, né? Foi. O que acontece? Quando você tem um técnico que tem coragem e tem visão, no caso, estou falando do Nelsinho Batista. Nelsinho, que estreou novamente na Ponte, ele né? fez o quê? Ele sacou o lateral direito, o Igor Inocêncio, que infelizmente não está jogando nada e a ruindade no momento está mostrando que ele não pode jogar, tá? Aí ele mudou. Colocou quem? O Elvis, que no primeiro tempo não jogou. O Elvis entrou motivado. Postura física mesma. Tá? Não vamos, né? Ele emagreceu. Não mudou. Não. É o jeitão dele. O Fernando, a gente sempre comenta aqui que o Elvis sempre entra em campo e faz a diferença no meio de campo ali. E esse jogo ele começou no banco, né? No banco, só que ele entrou motivado, correndo, marcando.
participou dos 4 Dos gols. 4 gols. Dos 4 gols. E ele fez a diferença literalmente. O Elvis é muito inteligente, né, Fernando? Ele faz a bola correr. Ele não precisa correr. A bola chegou nele, o Gé vai ter situação. O Renato, gente, o Renato tava, não, vou mandar ele pro Náutico, não sei o quê. O Renato jogou muito bem o pouco que entrou. Ele entrou com desenvoltura, com vontade e foi agraciado com um contra-ataque. Vai aparecer daqui a pouquinho o 4º gol. Olha o drible da vaca que eu comentei. Meu, olha o que o rapaz... Mais um gol, Mas não tem defesa. Bem que a defesa nossa também, os 2 rapazes lá, apesar de ser altos, são fraquinhos também, né? Precisa melhorar. Precisa melhorar. E o Akin, que é o melhorzinho. Olha o 3º gol, foi um achado. Olha só. Foi um achado. Faz Ponte Preta. Faz Ponte Preta. Eu mesmo falei, nossa, saiu o gol. Né? Mas olha agora, ó. Olha aqui, ó. O Elvis, ele toca pro Gabriel Novaes, eu acho, não tô enganado. Olha o Renato. Olha a desenvoltura do Renato. Olha. Entendeu? Que gol bonito, hein? Não, foi bem trabalhado. E o Nelsinho... ele mostrou para que veio. Primeiro jogo, né, Fernando? Primeiro jogo não dá pra gente ter muita noção. E quem falou com a imprensa foi o técnico Nelsinho. Certo. A volta na Macaca depois de alguns anos, né? E vamos ouvir o que ele falou da estreia. Reestreia, né? Reestreia. Com a Ponte Preta aqui em Campinas. Nós enfrentamos um adversário de qualidade, né? É um adversário que está na final da Copa Nordeste. O Daniel é um treinador muito inteligente, jovem e está no clube já há quase 2 anos. Então ele conseguiu realmente dar um padrão para a equipe e nós sabíamos que ia ser difícil, mas a gente, apesar do pouco tempo de trabalho, né, a gente esperava um resultado positivo, lógico. Então realmente foi um jogo assim muito emocionante, cheio de gols. Mas prevaleceu a determinação, o empenho do nosso grupo. Nelsinho é muito experiente, né? A gente ouviu aqui o Nelsinho comentando da importância de vencer em casa, né? O primeiro jogo, vencer em casa, ele ainda tá chegando, tá conhecendo o elenco, né, Fernando? O que você me diz do Nelsinho? Será que vai dar liga ali com esse time da Ponte? Futebol é liga, como você acabou de falar. Só que o técnico faz diferença. E o Nelsinho fez a diferença no jogo. Ele fez as substituições pontuais, tá? Ele mudou o esquema da Ponte Preta. O Renato entrou bem, o Elvis entrou motivado. Então, deu liga. Agora, vai ter problema? Vai, porque tem que fazer alguns ajustes. Alguns não, vários ajustes, tá? O melhor zagueiro que nós temos está na seleção, que é o Akin, que está lá na Bolívia. Então, ele vai ter que se virar com o que tem. Agora, você vê a entrevista do Nelsinho. E se você colocar a entrevista de outros treinadores, você percebe a qualidade. Tem qualidade, Tem qualidade. São 73 anos. No futebol são muitos anos, né? Então a experiência ali não falta, né, Fernando? Não falta. E outra, ele tem qualidade, ele sabe se posicionar, ele reconhece onde está errado ou não. Diferente de outros técnicos que a gente vê, que fala, tem mais tempo. Não tem mais tempo. Será que o Nelsinho já conheceu o lado da torcida ali, da Ponte Preta? Já. Da galera que grita ali? Não, teve uma turma lá no domingo que gritou bem. Já deu trabalho bastante pra gente lá. E aí eu falei, aí teve uma hora que até eu incentivei um amigo meu lá. Levanta e fala alguma coisa. Aí ele levantou e falou, né? Pra falar. Porque tava difícil. Mas o Nelsinho, ele tem a visão do jogo. Tirando a brincadeira, pessoal, que a gente tenta fazer o programa bem light, né? Bem gostoso. E o Nelsinho pegou, entendeu o jogo, ele viu que o jogador não estava funcionando e ele fez as substituições e resolveu. Muito boa sorte, né, Nelsinho? Nesse retorno à Ponte Preta aqui de Campinas. A Ponte Preta, quanto o Guarani, precisa muito, né? Dessa experiência para poder crescer no campeonato, crescer na tabela. E o Guarani, Fernando? Mais uma vez, né? Perdeu, né? O Guarani tá em último, Fernando. Bom, Bruno, se a diretoria do Guarani nos assiste o nosso programa, eles vão saber que eu tô falando a mesma ladainha. Não é o problema de técnico no Guarani. Tá? E o Júnior tá muito paciente, né? Não, o Júnior também não é tudo isso, né, gente? O Júnior tá muito paciente. Vamos lá, põe a entrevista do Nelsinho e do Júnior. É diferente. É diferente, a qualidade, a postura, né, o linguajar. O Guarani não conseguiu um bom resultado ontem contra o Mirassol fora de casa, um clássico
regional aqui. E cada vez que passa, a tabela tá passando e fica mais difícil. O Guarani enfrenta o Operário em casa no próximo final de semana, e a tendência é o Operário, na minha opinião... É difícil jogar com o Operário, difícil, porque o Operário é intenso. A Ponte Preta conseguiu 1-1, Deus sabe como, né? Porque o Operário apertou a ponte o jogo inteiro. Só empatou porque foi expulso o jogador lá no último. Aí deu tempo de 5 minutos lá, criaram uma jogada. Mas o Operário é mais time que o Guarani. Abre o olho, Bugrão, abre o olho, que senão fica difícil, hein? Ô, Fernando, ó... O caminho da roça tá armado. Fernando, a seleção brasileira joga no próximo final de semana, né? Do Júnior, técnico Júnior. Dorival Júnior, né? O que esperar dessa seleção? Se a gente tem imagem da seleção treinando, Neymar a gente não tá contando, né? Não, nem pode mais. Nem pode. O Brasil vai jogar 2 amistosos contra o México e contra os Estados Unidos e já faz a preparação ali da Copa América que se inicia agora no mês de junho. A gente tem a seleção treinando ali. Quem que tem nessa seleção? Vinícius Júnior, campeão da Champions League e vai brigar para ser melhor do mundo, né? O Rodrigo do Real Madrid. Também. O Endrick é uma promessa ainda, né? Mas é o que nós temos de melhor, né? Assim... que está fazendo uma diferença. Então você veja, Rodrigo, Endrick e o Vini. É um bom ataque. Agora, se vai da Liga, nós não sabemos. Agora, o Brasil, infelizmente, tem que ficar atento, porque a Copa América é uma Copa América. O grande objetivo é a classificação para o Mundial. E nós não estamos tão bem... Não pode se fantasiar nessa Copa, né? Não. Porque ganha a Copa América, se vier a ganhar, né? Porque faz diferença. Não. As eliminatórias é outro espetáculo. Entendi. Então tem que ficar atento. Vamos acompanhar a entrevista do Danilo, que é capitão, né? O lateral Danilo é capitão, para comentar como é que vai ser esses jogos, a esperança de uma boa Copa América e o que vai surgir, o que esperar da seleção brasileira nos próximos jogos. Muito mais do que o compromisso, muito mais do que o trabalho, muito mais do que objetivar ganhar coisas, é ressaltar o orgulho que é sempre vestir a camisa da seleção brasileira. Por mais que eu esteja aqui já há muitos anos, é sempre um sentimento de euforia, um sentimento de cumprir um sonho mesmo, né? Então acho que esse orgulho, essa alegria é aquilo que guia o nosso trabalho cada vez que a gente vem para o ambiente da seleção brasileira e começa a preparação para um torneio. Fernando, a gente viu a entrevista do Danilo, um lateral, atualmente ele é capitão da seleção, time, né? Estamos em falta, Fernando, de ídolos, de experiência para a seleção brasileira. Estamos. Essa seleção coloca medo na França, na Argentina, na Inglaterra, porque eu lembro que as últimas Copas, vamos falar de Copa do Mundo, né? A gente olhava lá Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, aí no banco tinha o Denilson. O futebol, vamos lá assim, a ciência, né, a fisiologia, essa história toda, eles criam jogadores. Agora, aquela qualidade, o Vini é um que tem qualidade, aí depois que ele mostrou a qualidade, o pessoal trabalhou para ele ficar encorpado, ter arranque. Porque o Vini demorou para se destacar lá no Real Madrid, ele não foi assim, já foi explodindo. Diferente do Ronaldinho, do Romário. O Romário, quando foi para o PSV, né? Isso. O Romário já nadava de braçada. Ele é o cara, né? Ele marcava gol de todo jeito. O Ronaldo, fenômeno, quando estava no Barcelona, nossa, eu falei, meu Deus, olha o que ele fez. Agora, hoje nós não temos isso. Posso morder a língua? Posso. O Endrick pode fazer isso. O Vini, o Rodrigo. Inclusive, o Vinícius Júnior, Fernando, estão comentando ali nos bastidores que ele tem grande chance de ser melhor do mundo. Não, ele tá merecendo. Pelo destaque, ganhou a Champions League, tem agora a Copa América, está sendo destaque do Real Madrid. Será que o Vinícius tem essa chance de ganhar a bola de ouro? Eu assisti a final da Champions e o Vini, ele deu um drible na parte do segundo tempo, foi onde saiu até o escanteio pro gol do Carvajal. Ele deu uma gingada assim, né? Nossa senhora, o cara tá procurando ele até agora, e a bola ficou no lugar, né? Então ele faz a diferença, ele tem vontade. O pessoal que
nos acompanha sabe que eu trabalho com pensamento, com a saúde mental. Se você tiver vontade, você consegue tudo. Lógico, dentro do certo, do honesto, da ética, da moral. Mas você tem que ter vontade. E hoje não basta só ter a qualidade, né? Não, você tem que ter vontade. O Neymar tem qualidade. Mas não tem vontade. Não tem vontade. Entendeu? É um grande desperdício, a vontade né? dele está no tamanho do dinheiro que ele ganhou. E a gente deve ter alguma imagem aqui do Real Madrid. O Real Madrid, olha, Fernando. E chega, os jogadores. Amarelinha, rosinha, com listinha, não sei. Gente, para. Como eu acompanho futebol há muito tempo, você viu o nosso rei jogar? Era com a chuteirinha preta, sem invenção, né? E aquela chuteirinha cansada. O básico, né? Não, cansada, de tanto ele jogar com a mesma. Hoje o jogador faz o quê? 3 partidinhas, dá para alguém ou deixa ali no canto e já vai trocar. Então hoje, infelizmente, o futebol é movimentação de dinheiro, tá? Isso faz parte do espetáculo. Mas a gente precisava colocar uns limites. Né? Não, sim. Então, no programa de hoje, 15 títulos. É o maior do mundo, Real Madrid? Hoje é. E a qualidade do número 7 nosso, né? Do Real Madrid, né? Que é o da seleção brasileira, o Vini. Vini, boa sorte. Esperamos sucesso, né? Esperamos muito que essa bola de ouro venha pro Brasil, que faz muito tempo que não vem, né? Faz sempre. Ele merece por tudo que vem passando, até em relação a racismo. Nossa, tá demais a conta, né? Tá demais então, um ato até... Ele tem qualidade, mas por tudo que ele vem passando, acho que ele merece essa bola de ouro. E esperamos, né, Fernando, que a seleção faça um bom campeonato. Olha, nós somos brasileiros e nós temos que torcer, mas nós temos que ter o pé no chão. Não adianta, né? Não adianta. É aquela história, você pegar o Ronaldinho e colocar ele de goleiro, né? Não dá, né? Então você tem que torcer para ter uma boa montagem, o elenco tá motivado, né? E empresário não atrapalhar. Que tudo envolve, né? Hoje, como eu falei, é um espetáculo mundial, é um espetáculo que roda milhões. Então, tem que ter postura, tranquilidade. O Dorival tem que ter um domínio grande dessa rapaziada. Né? É um novo ciclo, né? Os holofotes estão em cima do Brasil na Copa América. Não tem como, né? Não tem como. Então, só que eles têm que sair do degrauzinho, vir pra terra. E pés no chão. Pé no chão, jogar contra a Bolívia, Chile. Assim vai fora. E com muita visão de futuro. Com certeza. A visão de futuro é o principal. É o principal. Fernandão, estamos chegando ao fim. Vamos lá. Um forte abraço. Semana que vem, tamo junto. Estaremos aqui com muita novidade do futebol. Série A, Série B. Vem novidade aqui na TV Cultura Paulista. No Visão de Futuro com o Danilo Palma. E tem um detalhe, hein? Nós vamos fazer um programa especial. Especial. Você que fique ligadinho, um forte abraço. Te esperamos na próxima semana. Fique com Deus e tchau, tchau. Academia Gracie Barra Parque Prado em Campinas. Através do Jiu-Jitsu, nossos alunos aprendem a se defender e aprimorar sua saúde mental e física. Venha nos conhecer, faça uma aula experimental e embarque nessa jornada de crescimento pessoal e superação. Faça uma aula experimental totalmente gratuita. Ligue agora ou fale pelo WhatsApp 19 9 92 61 51 38. Gracie Barra Parque Prado.